Muito bem, senhores. Vamos então iniciar a nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 1. Vou dividir a tela aqui com os senhores. De um slide que eu já disponibilizei já na aula passada, mas volto a disponibilizar na data de hoje. O slide não está no mudo? Está sim. O slide está no avisos. O slide não está no fórum, está nos avisos. Então tem avisos. Aí tem a aula de hoje e tem o slide. O slide não está no fórum, está sempre nos avisos. Nos dois, nos avisos e no fórum, ambos têm o link e nos avisos tem o slide. Muito bem. Então, vejam só. O que nós vimos até aqui? A gente viu o seguinte, que as receitas públicas, elas se dividem em receitas originárias e receitas derivadas. E que as receitas originárias são aquelas que o Estado obtém através do exercício ou seja, através da exploração do patrimônio estatal. Enquanto as receitas derivadas, que são as que nos interessam particularmente, são aquelas que o Estado obtém através do exercício do poder de império estatal. Muito bem. Ora, nós vimos que tributo é uma espécie do gênero receita derivada. Por quê? Porque tributo não é sanção de ato ilícito. E por que tributo não é sanção de ato ilícito? Porque, pelo conceito jurídico de tributo, do artigo 3º do Código Tributário Nacional, o legislador complementar, né, ele expressamente excluiu do conceito jurídico de tributo a sanção pelo ato ilícito. Então, tributo não é sanção de ato ilícito. Então, sanção pelo ato ilícito é uma receita derivada. Uma multa de trânsito é uma receita derivada, uma multa ambiental é uma receita derivada, mas não é tributo. Tributo é uma exação. O que é uma exação? Uma imposição econômica. Então, tributo é uma exação que se encaixa ao conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Muito bem, e aí nós vimos cada expressão do artigo 3º do CTN, e vimos então, por exemplo, que o artigo 3º não fala do agente arrecadador. Então, uma contribuição sindical, por exemplo, né, que é arrecadada por um sindicato, né, a contribuição sindical dos empregados foi extinta pela reforma sindical reforma trabalhista de 2017, mas a contribuição sindical patronal, essa subsiste. Por exemplo, todo empregador é obrigado a contribuir para o sindicato da sua categoria econômica com uma chamada contribuição sindical. Muito bem. Então, vejam só, você recolhe uma contribuição sindical para um sindicato de uma dada categoria econômica, né, patronal. Esta contribuição sindical é ou não é um tributo? Veja, nós vimos na aula passada que essa contribuição sindical é sim um tributo. Por que é um tributo? Porque é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E exações dessa natureza são, sim, tributos. Muito bem. E aí nós vimos que a doutrina e a jurisprudência, elas têm dividido os tributos em 5 espécies, quais sejam os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E as contribuições especiais, por seu turno, se dividem em 4 subespécies, quais sejam as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, as contribuições sociais e as contribuições para custeio da iluminação pública, ou seja, 4 subespécies da espécie contribuição especial. Então nós temos 5 espécies tributárias no Brasil, bem definidas, né? E vamos passar a enfrentar cada uma dessas espécies, começando pelo tributo da espécie imposto. Veja, o imposto, ele tem sua previsão constitucional no artigo 145 da Constituição, que diz: compete à União instituir impostos sobre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, impostos. Então, o artigo 145 da Constituição autoriza União, estados, Distrito Federal e municípios a instituir impostos. Ora, o que é imposto? Vejam, senhores, imposto é, portanto, um tributo, uma das espécies de tributo. E diz o artigo 16 do Código Tributário Nacional que tributo que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por conta dessa expressão do artigo 16 do CTN, é que o imposto é chamado de tributo não vinculado. Por que tributo não vinculado? Por causa disso, pelo fato de que você paga um imposto, você não tem direito a receber do Estado nenhuma contraprestação. Preste atenção nisso. Você paga imposto de renda. Se você oferir renda, você vai pagar imposto de renda. Se você possui automóvel, você vai pagar IPVA. Se você possui imóvel, você vai pagar IPTU. Agora, pelo fato de que você paga um imposto, você tem direito a receber do Estado alguma espécie de contraprestação? Não, porque imposto é tributo não vinculado. Veja, o oposto, o pensamento oposto, ou tributo que se contrapõe a esse raciocínio é a taxa. Vejam, a taxa... Deixa eu parar de dividir aqui, porque tem alguém com o áudio aberto que está atrapalhando a aula. Eu vou emudecer aqui. Não consigo. Consegui. Bom, então, voltando aqui a dividir a tela com os senhores, imposto é o chamado tributo não vinculado. Por quê? Não é pelo fato de que você paga imposto que você tem direito a receber do Estado uma contraprestação. Diferentemente da taxa. Nós vamos ver a taxa na próxima aula. Hoje não dá tempo da gente ver a taxa. Mas
Na próxima aula, nós vamos ver que a taxa, ele é um tributo de caráter eminentemente contraprestacional. Significa dizer o seguinte: você só estará obrigado a pagar uma taxa se você receber do Estado a correspondente contraprestação pela taxa que você está pagando. Por exemplo, taxa de coleta de lixo urbano. Você não pode estar obrigado a pagar taxa de coleta de lixo urbano se você não tiver o serviço público da coleta do lixo urbano. Ou seja, o caráter contraprestacional do tributo da espécie taxa é flagrante, evidente. Contrário senso, o tributo da espécie imposto não tem nenhum caráter contraprestacional. Veja, você vai pagar o imposto vai compor o orçamento da pessoa jurídica de direito público que o arrecadou, e pelo fato de que você pagou esse imposto, você não tem direito a receber do Estado nenhuma contraprestação. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma outra questão que está no artigo 167 da Constituição, é que a Constituição proíbe a vinculação da receita dos impostos a qualquer órgão, a qualquer fundo ou a qualquer despesa. Quer dizer, em última análise, o seguinte: olha, o imposto é um tributo cuja receita vai compor, vai integrar o orçamento da pessoa jurídica de direito público que o arrecadou. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Muito bem. Ora, mas eu não posso chegar e falar assim: olha, o ICMS do Estado de São Paulo, o produto da arrecadação do ICMS vai ficar vinculado à despesa orçamentária tal. Não pode, está na Constituição. Vedação da vinculação da receita dos impostos. Isso está no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Muito bem. Então, imposto é esse tributo que tem essa característica de ser tributo não vinculado. Muito bem. Ora, além disso, é de se observar o seguinte: com relação aos impostos, a Constituição Federal divide a receita dos impostos. A Constituição Federal divide a competência relativamente aos impostos nos artigos 153, 154, 155 e 156 da Constituição. Como assim competência? Veja, nós vimos na aula passada também. O que é competência, né? Competência é essa aptidão para legislar e exigir tributos. Somente quem outorga competência é a Constituição. E relativamente aos impostos, a competência, ou seja, essa aptidão para legislar e exigir tributos, ela é privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios, na seguinte ordem. O artigo 153 elenca os impostos de competência da União. Só para dar aquela salgada básica. Eu peço aos colegas que verifiquem se o seu microfone está desabilitado. Professor, dá licença. Ô, Renan, o teu microfone está aberto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu consegui. Estou com algum defeito aqui que eu não consigo emudecer aqui. Bom, então, o artigo 153 da Constituição elenca os impostos de competência da União, que são imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
e imposto sobre grandes fortunas. Aliás, imposto territorial rural, desculpem, e imposto sobre grandes fortunas, até hoje não regulamentado. A União tem, portanto, competência para instituir 7 impostos. Porém, até hoje, a União não regulamentou o imposto sobre grandes fortunas, ou seja, o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto no artigo 153, inciso 7º, até hoje não foi regulamentado. Eu sempre justifico, né, suas excelências, deputados e senadores não tiveram tempo de regulamentar, até porque, veja só, faz pouco tempo que a Constituição foi promulgada, aquele histórico 5 de outubro de 1988, e nós ainda estamos em 2021. Então, vejam, não se passaram nem, 34 anos da promulgação da Constituição, apenas 33 anos passados, ainda não foi regulamentado o imposto sobre grandes fortunas. Logo, daqui a uns 80 ou 90 anos, será regulamentado o imposto sobre grandes fortunas, assim que suas excelências tenham votado as questões mais urgentes, que são, por exemplo, o aumento dos próprios salários e outras barbaridades que lhes são peculiares, né? Muito bem, mas imposto sobre grandes fortunas poderia existir, mas não existe. Por que não existe? Porque não foi regulamentado. Quando será regulamentado? Deus sabe quando. Muito bem. E o artigo 154 da Constituição, ele elenca os chamados impostos de competência residual da União, que estão no artigo 154, 1 da Constituição Federal, que diz que a União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, que é o 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. E além da competência residual do artigo 154.1, a União tem também a chamada competência extraordinária. O que é a competência extraordinária da União? É a competência para instituir, na iminência ou nos casos de guerra externa, impostos extraordinários, né? Compreendidos ou não em sua competência, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Esse é o comando do artigo 154.2. Então, o 154.1 trata dos impostos de competência residual da União. Nesse momento, não temos nenhum imposto criado, não temos nenhum imposto em vigor com base nessa competência residual. Então, a União tem competência para instituir 7 impostos do artigo 153. Além disso, ela tem a competência residual do 154.1 e a competência extraordinária do 154.2. Muito bem. Estados e Distrito Federal e municípios e Distrito Federal também têm competência para instituir os impostos que estão elencados nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal. O artigo 155, ele diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. É o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos. Então, quando alguém falece no estado de São Paulo, deixando bens, aquele que recebe a herança tem que pagar 4% de ITCMD. Essa é a alíquota do ITCMD no estado de São Paulo. Alguém falou comigo aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo trazer o chat para cá, não sei o que está acontecendo. Eu tô Professor, a sua internet está interrompendo a sua aula. Está travando muito. Está vendo, tá cortando? Sim, não é sempre, mas esporadicamente está acontecendo. Então, por favor, quando cortar, você
me pede para repetir, que eu repito, porque não tem outra maneira, porque infelizmente, você vê, a gente está sujeito a essas variações de... Tá? Diga lá, ó, tá cortando, professor, não ouvimos, se eu podia repetir, pode me interromper à vontade, não tem problema nenhum, tá? Eu repito. Independentemente disso, a aula está sendo gravada, né? Depois eu vou disponibilizá-la para os senhores, mas, por favor, se não deu para entender o pensamento, tem que interromper e pedir para eu repetir, que eu repito, o maior prazer, tá? Não tem problema nenhum, não. Bom, deixa eu ver se eu consigo, vou parar de dividir a tela aqui. Isso. Aqui, o ITCMD. Então, a Gabriela está pedindo para eu dividir do ITCMD, que é justamente no artigo 155 da Constituição. Ok, vamos dividir a tela aqui com vocês, outra vez. E agora deixa eu ver se eu consigo pegar o chat para cá. Ok, trazer ele aqui para frente. Ok. Então, a Gabriela me pediu para repetir o do ITCMD. Vou explicar. Veja só. Então, a Constituição, ela dividiu, no que diz respeito aos impostos, ela disse, olha, União, você tem competência para instituir os impostos do artigo 153 e 154. Estados, vocês têm competência para instituir os impostos do artigo 155. E municípios, vocês têm competência para instituir os impostos do artigo 156. Cuidado com o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é um estado-município. Então, o Distrito Federal tem competência para instituir todos os impostos de competência dos estados, que são 3, e todos os impostos de competência dos municípios, que são mais 3. Então, o Distrito Federal tem competência para instituir 6 impostos. Enquanto os demais entes federativos têm as competências que lhes são dadas. Mas, vejam só, o Estado, portanto, em face do que dispõe o artigo 155 da Constituição Federal, ele tem competência para instituir 3 impostos, quais sejam: 1, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos. Aquele que morre deixando bens, deixa esse patrimônio para alguém, e esse herdeiro tem que pagar 4% de ITCMD. No estado de São Paulo, a alíquota do ITCMD é 4%. Há um projeto tramitando na Assembleia Legislativa do Estado para aumentar o ITCMD de 4% para 8%, senhores. Pasmem, né? 8% sobre o valor dos bens deixados, sobre todos os bens deixados, inclusive dinheiro em conta corrente, automóveis, imóveis, aplicações financeiras, etc, etc, etc. Sobre a totalidade dos bens do decujus. 4% a título de ITCMD. Agora, se alguém faz uma doação para alguém, o donatário, aquele que recebe a doação, também tem que pagar 4% de ITCMD. Além do ITCMD, o inciso 2 estabelece o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Incide sobre toda transferência comercial, sobre toda compra e venda de produtos, incide o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Incide também o ICMS sobre energia elétrica, sobre serviços de comunicações, incide sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então, é o segundo imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. E o terceiro imposto é o IPVA, conhecido o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que no estado de São Paulo é também 4% sobre o valor do seu automóvel por ano, né? Você comprou um automóvel zero, o valor da nota fiscal
vai pagar 4% do valor da nota fiscal, IPVA. Agora, se você tem um automóvel que está usado, todo ano o governo publica uma tabela dizendo que a alíquota de IPVA incidente sobre o seu automóvel é 4% do valor que ele estabelece como sendo o valor do seu automóvel, e aí você tem que pagar 4% desse montante de IPVA. Então são 3 impostos de competência dos estados. Muito bem. Além disso, a Constituição estabelece no artigo 156 da Constituição a competência dos municípios. Então ela diz assim, olha, municípios, vocês têm competência para instituir 3 impostos que estão aqui elencados no 156, que diz, da Constituição, compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1, propriedade predial e territorial urbana. É o seu conhecido IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que aqui no município de Santos é 1%, tem a alíquota de 1% incidente sobre o valor venal do imóvel. Valor venal do imóvel que é fixado numa lei municipal que se chama Planta Genérica de Valores. Todo município aprova uma lei chamada Planta Genérica de Valores, na qual estão estabelecidos todos os valores venais de todos os imóveis desse município. E esse valor é fixado segundo critérios técnicos de valoração. Muito bem. Então, além do IPTU, o município tem competência também para instituir o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que está no artigo 156, inciso 2, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, se você doar o imóvel, o donatário tem que pagar 4% de ITCMD para o Estado, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Agora, se você vender o imóvel, o comprador tem que pagar 2%. Aqui no município de Santos, o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, é de 2% do valor venal do imóvel. Valor venal, que o município de Santos tem 2 valores venais. Não é o valor venal que está na atestada do IPTU, não. Tem um valor venal na atestada do IPTU e tem um valor venal para efeito de incidência do ITCMD e do ITBI. Quando o cartorário vai fazer a escritura, ele tem que entrar na internet e obter uma certidão de valor venal para efeito de tributação que é diferente, ou seja, é maior que o valor venal para efeito da incidência do IPTU. Esse é um dos outros grandes absurdos do Brasil. Mas vejam, senhores, o município tem competência para instituir 3 impostos, quais sejam o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e um terceiro imposto, que é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Veja, o ISSQN é um imposto, aqui eu estou vendo que a minha internet está novamente instável, né? Mas o ISSQN é um imposto que incide sobre serviços. Serviços advocatícios são tributados pelo ISSQN. Todo advogado é obrigado a pagar ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Eu sei, a Andressa está me dizendo, está travando. Vou continuando e você diz onde que você parou. Vou responder uma pergunta aqui do Felipe Simões.
Não, o do Renan, desculpe. O Renan me pergunta o seguinte: professor, quem mora em frente à praia paga qual imposto? Veja, quem mora em frente à praia paga todos os impostos. Além disso, veja, se você tem um imóvel de frente para a praia, você paga IPTU, como todo mundo. Como todo mundo. Só que, além do IPTU, você vai ter que pagar também um tal de laudêmio e uma tal de taxa de ocupação. Vou abrir um parênteses aqui para explicar sobre isso. Vejam, senhores, o laudêmio e a taxa de ocupação têm natureza jurídica tributária? Sustento que sim, são tributos. Tem previsão constitucional? Não tem. Então são tributos que não encontram na Constituição Federal a sua previsão. Agora, são tributos de que espécie? Essa é a questão. Nós temos discutido isso ao longo das décadas e temos sempre dito que esses dois tributos, tanto o laudêmio quanto a taxa de ocupação, não tem previsão constitucional. Diz o Marcelo aqui... Interrompendo, acabou cortando tudo que o senhor falou. Eu recomendaria, se seria possível, você fazer a aula através de outra plataforma, porque o Zoom, ele realmente, quando tem um determinado limite de pessoa, ele começa a travar, ainda mais quando a internet oscila. Olha, deixa eu dizer, isso aí não é privilégio da plataforma Zoom, não. Todos os aplicativos travam. O problema é a internet, é o sinal de internet. E esse problema de travar, olha, para você ter uma ideia, é a primeira vez que está travando aqui a minha aula. Sempre está ok. Agora, hoje, realmente, eu recebo aqui informações na minha tela de que a minha internet está instável na data de hoje. Essa instabilidade é do sinal da internet, não tem nada a ver com a plataforma. Todas as plataformas travam, entendeu? Tanto a Google Meet quanto o Microsoft Teams, todos travam quando você fica com uma instabilidade de sinal. Não é culpa da plataforma, é culpa do sinal da internet. Tudo bem, a Andressa está me dizendo, que hoje está bem difícil, professor. Tudo bem, veja, olha, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Aconteceu já de travar no meio da aula. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu controlo aqui a velocidade da minha internet e pelo controle que eu tenho, ela hoje está muito ruim. Agora, o que eu posso fazer? É uma questão é uma questão meramente de sinal de internet. E minha internet é Vivo Fibra 300 Mbps. Então, está dizendo aqui o Felipe. Agora vai. Professor. Diga. Eu não sei se o senhor usa notebook, mas às vezes, se o senhor está usando pelo Wi-Fi, às vezes colocar um cabo Ethernet no computador ajuda. Pode ser, mas isso aí eu não vou ter como fazer isso. Nesse momento eu não tenho, porque estou muito longe da... Estou muito longe. Mas eu sempre tenho um sinal bom aqui, não tenho problema. Hoje, por acaso, está ruim. Eu peço desculpas a vocês, mesmo que não depende de mim. Eu, inclusive, estou me mudando aqui de apartamento esse mês de março, e quando eu fizer a minha nova instalação lá, vai ser mais fácil, porque eu vou pegar o sinal, vai estar na minha mesa a distribuidora, né? O modem, né? O modem vai estar em cima da minha própria mesa, então vai estar muito perto, assim. Como no escritório eu tenho pouquíssima variação de sinal, porque o modem está bem perto do notebook.
Bom, enfim, senhores, são coisas que acontecem na vida da gente. Eu vou pedir 1 minuto só para interromper a gravação e volto em seguida. 1 minuto, por favor.